quem não estava aqui de manhã, boa tarde de novo, bem-vindo. Bom, vocês viram que esse painel teve uma pequena modificação. A doutora Valdirene, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente. Ela foi chamada para uma audiência. E aí, aproveitando a presença maravilhosa de Mafone, eu falei, Mafone, vamos ouvir você. Compõe a mesa, para a gente ter a mesa completinha. E aí, eu estou aqui improvisando de moderadora, algo que eu nunca fiz na minha vida aqui. Então, se eu cometer qualquer deslize, desculpa. Bom, a gente está falando de inclusão, e a palavra inclusão foi colocada no título desse painel intencionalmente, porque inclusão é um passo além de diversidade. A diversidade é o primeiro passo, digamos assim, dessa longa jornada, né? Então, eu quero que vocês um pouco falem sobre isso. A gente fez uma escolha desses atores e atrizes aqui, muito porque eu acho que vocês têm pontos de lugares diferentes, né, para falar sobre isso. Eu queria começar com você, Mafone, um prazer estar aqui com você, querida. Qual que é a sua impressão, a partir da sua experiência, que você tem uma jornada que começou como militante, como ativista, você trabalhou numa grande marca, que é a Avon, liderando o Instituto Avon. Hoje você está numa empresa como a Meta, e você sempre vindo na área de gestão de pessoas, né? E o quanto que essa área, hoje, nesse cenário, virou protagonista, né? E, enfim, a sua experiência é muito inspiradora nessa jornada, né? Então, conta para a gente um pouco a sua visão desse momento atual da inclusão do nosso mercado. Ótimo. Bom, primeiro, Regina, queria agradecer. Boa tarde para todas as pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo. É uma honra poder fazer parte dessa história. Então, Lara, né, vou tentar aqui fazer esse papel, mas também falar depois da Cris também não é simples. Acho que a Cris fez uma introdução super importante sobre o que isso significa. Então, Cris, obrigada, porque eu acho que essa é uma conversa que precisa sair da página 2. Para quem ainda não me conhece, eu tenho um nome africano. Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade. E a minha história é uma história que passa pelo reconhecimento de que a diversidade, a equidade e a inclusão não são temas importantes, ele é um jeito de olhar para o mundo, que é exatamente o que a publicidade faz. Então, eu acho que a primeira conversa importante que a gente precisa fazer em 2023, com a complexidade que o mundo tem, a gente precisa parar de olhar para essa discussão como uma discussão meramente sobre números. Números de pessoas. Essa é o topo do iceberg. A conversa ela é muito mais profunda do que isso. A discussão sobre diversidade, então, assim, só para fazer um preâmbulo aqui que eu acho que é importante, a discussão sobre diversidade é a discussão sobre a qualidade da representação. Então, ela é uma discussão fundamental, porque sem representatividade você não consegue fazer uma conversa no nível de profundidade que ela precisa ser, né? Então, eu acho que quando a gente olha para essa plateia, acho que a gente tem um desafio aqui, né? Então, quando a Cris fala, olhe para o seu lado. Quantas pessoas como eu vocês veem, ou como a Cris vocês veem, né? Então, acho que tem uma conversa que está no começo ainda, que a gente ainda não conseguiu chegar. Para além dessa conversa, a gente precisa falar sobre a qualidade das relações que a gente estabelece. E é aí que entra a discussão sobre inclusão. Inclusão não eu acho que a gente precisa avançar na conversa de que inclusão não é chamar para festa ou convidar para dançar, né? Acho que vocês já devem ter ouvido. Né? Diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. E se a pessoa não quiser dançar? E se a pessoa só quiser tomar o negócio? Se a pessoa só quiser participar? Não pode, porque você tem que dançar. Mas é a minha música, inclusive, né? Então, assim, a inclusão do quê, de quem e como. Então, inclusão é a nossa capacidade de criar processos que façam com que as pessoas sejam autênticas, que elas sejam exatamente como elas são, e não que elas queiram ser quem elas não são para poder fazer parte de alguma coisa que elas também não sabem o que é. Então, isso vai passar pela reflexão da gente entender, sim, qual que é a nossa responsabilidade como lideranças, mas, para além disso, como é que a gente cria mais possibilidades e menos certezas.
Então, eu acho que a conversa que a gente está fazendo aqui, que a gente quer fazer, tem que passar por isso. É para a gente começar a discutir o valor da diferença e não da igualdade. Então, isso é o começo da conversa de sair da página 2. A gente foi acostumado a identificar que entre os iguais a gente podia estar seguro e a gente não consegue reconhecer o valor que a diferença tem. Então, passa muito por aí. E, para isso acontecer, a gente vai ter que fazer conversas desconfortáveis. Ficar confortável de fazer essas conversas. E aí, as tensões, os conflitos, eles fazem parte. Mas isso é muito importante para o nosso papel, para a discussão. Vou deixar isso... É um bom gancho para a segunda rodada. Marcinha. Marcinha, você está aí, né? Você ainda é... E aí eu acho que talvez a justiça seja feita a um grande mérito seu de você ser presidente já... Segunda agência que você preside, mas você ainda é uma das poucas mulheres presidentes de agência. Está, né, fazendo aí a passagem de bastão para assumir uma entidade como a ABAP, como a primeira mulher ao longo de muitas décadas de histórias de ABAP. Esse ser a primeira também como mulher, né, que é uma instância ainda anterior da questão racial, Mafone, a gente ainda está nessa etapa da questão do protagonismo feminino nas lideranças, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu imagino que esse lugar é um lugar de muita solidão, às vezes, né? Bom, antes, obrigada pelo convite. Que honra, que prazer estar aqui com vocês. Eu sei que o tema é sério, mas eu preciso, porque eu estou quase dando um grito de felicidade da volta da aba. Eu preciso dizer que se a gente quer fazer qualquer transformação nesse mercado, a gente precisa do SEMP. E aí, chefe, você é foda. Eu sei que você vai ficar bravo com a Trocentão, eu falo pra Vamos brigar comigo. Puta merda, meu. Te amo. Bora, agora, papo sério. Quer dizer, isso também é sério, mas eu acho que... É muito maluco, na verdade, eu assumi a presidência, né, a primeira presidência de uma agência, eu tinha 34 anos. E uma das cenas mais marcantes da minha carreira foi... Por incrível que pareça, não foram campanhas, foram muitas legais. Mas uma das primeiras entrevistas que eu fui dar, me perguntaram assim: você acha que você merece estar no cargo ou está na moda e precisa ter uma mulher? Eu demorei um tempão para entender aquilo, uns 3 dias, na verdade. Assim, acho que eu estava no banho 3 dias depois e me perguntaram isso mesmo. Perguntei para a Mandinha, meu braço direito. Mandinha, isso aconteceu? E eu entendi que, independente de julgamento, de maldade, de briga, ou que não é o meu lugar ele é muito mais do aprender e do trocar, era estranho me ver ali. É estranho me ver na BAP. Será estranho? Mário está até junho. E a gente tem que achar um jeito de brigar um pouco menos, de normalizar isso. Tem que ser mais normal e comum termos a diversidade do Brasil representada. Isso não é nas agências, é na nossa sociedade, nos lugares de liderança, em todos os lugares que as pessoas quiserem estar. E eu acho que a gente vive um momento, sim, de transformação, naturalmente, mais lenta do que se espera, mas se a gente olha a história, ela vem acontecendo. E eu acho que a gente tem que aprender a conversar mais, brigar menos e ter metas muito claras. Eu trabalho num grupo liderado pelo Luiz, só tem mulher. A gente quase brinca com o próprio Luiz, porque na Liulara TBWA, 67% da liderança executiva é feminina. Na TBWA no mundo, 51% das mulheres são CEOs. E é muito maravilhoso chegar numa reunião de liderança global e não ser a única. E isso é chocante, e isso é incrível ao mesmo tempo. E, como resultado, a TBWA é uma das redes que mais cresce, 5 anos consecutivos, é a mais inovadora do mundo. E aí eu não vou ficar aqui, não é sobre isso, mas existe um resultado atrelado à diversidade, ao olhar de inclusão, ao cuidado e ao respeito. Isso não é feito na briga, isso é feito no amor. E eu acho que a gente tem que encontrar um pouco mais de tempo para troca. E é o que a gente está vendo hoje, que a gente viu aqui a aba
voltando no amor, na conversa, para fazer a mudança, com metas claras, mas não na briga, porque a briga gera, pelo menos para mim, a repulsa. Se a gente concordar, a gente vai mudar. Dá para mudar, dá para fazer, mas tem que parar de falar e tem que começar a fazer. Muito bom, obrigada, Marcinha. Felipe, eu queria já colocar duas questões. Eu acho que, primeiro, você, como à frente da Soco, né, nesses menos de 10 anos de Soco, 8, né? 7. 7, uau! É muito pouco tempo para vocês já conseguirem ter um protagonismo e já nascerem justamente quando essa agenda ganha força. E você também, à frente do Observatório da Diversidade da Propaganda, também tem uma experiência muito bacana. Então, se você pudesse falar desses dois pontos nessa primeira fala, aí depois a gente vai para as perguntas abertas. Gente, super feliz de dividir essa conversa com vocês. Eu estou super honrado também pelo convite do SEMP, de verdade. Acho que é muito bom abrir esse tipo de diálogo e eu me sinto muito feliz por ser ouvido também da minha perspectiva e poder ouvir vocês na perspectiva de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, mas muita gente me chama de Simi, que é meu sobrenome, porque eu sou dos anos 80 e tinha muito Felipe. E eu sou de Bauru, numa classe de 30 pessoas, eram 7. Então, fiquem à vontade para escolher Felipe ou Simi, primeira coisa. Segunda coisa é que eu não gostaria de estar aqui nesse palco na minha posição identitária, ou seja, homem branco, cisgênero, gay. Porque eu costumo dizer que eu sou a diversidade mais palatável para qualquer pessoa. Eu continuo sendo um homem branco e a gente ocupa todos os espaços. Eu gostaria de estar aqui nessa posição como uma liderança da indústria que está tentando fazer uma coisa que acredita. Uma liderança dessa indústria que é parte da solução e do problema, porque eu tenho muito problema na Soco em relação à diversidade e inclusão. Ainda que a gente esteja, ao nosso ver, avançando nessa pauta, eu gostaria de tratar mais das questões problemáticas do que dos cases de sucesso. Eu acho que a gente, em publicidade, a gente costuma muito fazer case e mostrar como a gente é bom e faz essa campanha e deu tanto resultado, que a gente acaba fazendo a mesma coisa entre nós, quando se a gente estivesse discutindo os problemas, a gente poderia provavelmente estar mais longe do que a gente está agora. E eu gosto muito dessa posição de me colocar no lugar de vulnerabilidade e contar para vocês quais são os erros que a gente está cometendo e o que a gente tem feito de errado para conseguir, e feito a respeito deles para conseguir resolver esses problemas. Eu fundei a Soco, não sei se todo mundo sabe, 7 anos atrás, justamente porque eu sou um apaixonado por publicidade. E acho que muita gente até tem uma imagem errada de mim, que acha que eu odeio a publicidade. Não, gente, eu amo publicidade. O que eu não gosto é da nossa indústria. E acho que são coisas completamente diferentes. Por que eu não gosto muito da nossa indústria? Porque eu acho que a gente conversa muito pouco e porque eu acho que eu sempre vi problemas na maneira como a gente lida com diversidade e com a romantização do excesso de trabalho. Esses dois pontos sempre pegaram muito para mim na minha trajetória como cliente, porque eu fui cliente, e como agência. E quando eu quis fundar a Soco, eu quis fundar a Soco por birra. Porque eu falei assim, eu vou provar que dá certo fazer esse negócio do jeito que eu acho que tem que dar certo. E no fim do dia, o que virou uma birra acabou virando de fato uma agência. Porque eu queria provar para o mercado que era possível construir uma agência que combate essas práticas tóxicas, como, por exemplo, essas duas, ao mesmo tempo que a gente, de fato, consegue entregar um trabalho relevante, criativo. Porque a gente costuma associar as duas coisas. Eu não tenho diversidade. Eu sei que tem muito homem branco aqui, gente, mas eles fizeram a SPM, FAAP, Miami Med School, e aí eles têm os melhores portfólios, e aí você não tem diversidade. Ou quando você romantiza o excesso de trabalho. Eu sei que a gente vira à noite, mas olha que filme incrível que a gente colocou na televisão. Sério? Assim, a gente precisa trabalhar desse jeito para conseguir fazer uma publicidade legal? Então, essas duas coisas não faziam sentido para mim. Então, quando eu fundei a Soco, foi a partir de uma metodologia de trabalho e de uma premissa de diversidade enquanto estratégia central do negócio para construir produtos criativos mais relevantes, eventualmente, de maneira global, justamente pelo repertório que a gente traz para a mesa. Por isso, quando a gente fala que diversidade deveria estar resolvido para todo mundo, mas não está. A gente não está ainda no estágio de resolver só a inclusão. A gente ainda tem que resolver a diversidade. Porque se a gente não tiver essas perspectivas diversas na nossa mesa, a gente vai morrer enquanto indústria. A gente vive de criatividade. E sabe o que é criatividade? É desviar do padrão. E sabe quem desvia do padrão? Quem é diverso. Né? Quem tem esse repertório diverso de referências, que nem todo mundo entende que é importante. E se todo mundo tem as mesmas referências, a gente acaba contando o que? As mesmas histórias. Se eu tenho só homem branco hétero trabalhando na criação, como normalmente acontecia, e acontece muito até hoje, todo mundo tem a mesma referência ali. Como é que você vai desviar? Como é que vai ser o ponto que foge da curva para, de fato, conseguir aquele engajamento daquele consumidor? Então, para mim, essa é a premissa básica. Né? Número 1, ainda a diversidade não é um ponto resolvido na indústria, a gente não pode achar isso que é uma verdade. Inclusive, está para sair o censo do Observatório da Diversidade na Propaganda, que, para quem não sabe, é uma entidade setorial que reuniu
30 agências do Brasil, lá quando rolou aquele negócio do PL 504, não sei se vocês lembram, mas quando houve aquele projeto de lei que proibiria pessoas LGBTs de serem retratadas na propaganda, e várias agências se uniram contra aquele projeto de lei. Essa reunião de agências contra o projeto de lei acabou gerando uma entidade setorial que tem o objetivo de promover metas e ações de diversidade e inclusão nas agências que fazem parte dela. Hoje são 30. E a gente fez o primeiro censo, agora de verdade, falando com cada agência. A gente contratou uma consultoria para isso, a Gestão Kairos, e a gente viu que os números não são bons. Eu não posso divulgar eles aqui, porque eu vou dar um furo de piada e levar uma grande bronca, porque ele sai daqui umas 2 semanas. Mas não está resolvido, está distante de estar resolvido. E quando fala de inclusão é ainda pior, porque a gente não está preparado ainda para lidar com essa diversidade que a gente está trazendo para a agência para mostrar um número. E não é sobre mostrar um número, né? É sobre o que a Mafone falou. Você está ouvindo o que essas pessoas precisam? O seu cliente, ele tem o letramento necessário para receber aquela líder criativa negra que está liderando aquela conta agora? Ou aquilo lá vai dar problema? Hoje, esse anunciante, essa produtora, estão preparados para os temas que a gente vai ter que levar? A produtora está preparada para a gente cobrar a produtora de ter proporcionalidade também no time de produção? Como a gente está exigindo na agência? Ou seja, ter mais pessoas negras nos cargos de direção, de fotografia e tudo mais, para a cadeia toda se transformar? Não necessariamente. Então, essas conversas de coletividade ainda são uma questão e o Observatório vai se propor a resolvê-las ou endereçá-las. Muito bom. Mafone, você falou aí no finalzinho da sua primeira colocação sobre a questão do desconforto, do conflito, né? Me parece que esse é um ponto importante, porque as pessoas, talvez, há um tipo de liderança que gosta que as pessoas falem amém, né? E as pessoas os questionamentos e as fricções, puxa vida, essa pessoa é a pessoa da treta, é a pessoa do problema, enfim. Esse é um ponto. O outro ponto é, de fato, essa agenda, ela é uma agenda inevitável da sociedade, há uma pressão da sociedade para que haja essa mudança, principalmente quando a gente fala de novas gerações. Mas como que a gente consegue acelerar isso? Porque o tempo dessa transformação ainda é muito lento. A gente não tem, principalmente nas lideranças, essa diversidade, né? O que você acha que é possível agora, nesse ponto que a gente está, aproveitando que somos, né, entidades do mercado reunidos aqui para a gente, de fato, olhar para esse futuro da publicidade que a gente quer construir coletivamente e quer que ela seja mais inclusiva, né? De agora para diante, como que você acha que essa agenda pode ser acelerada? Que pergunta boa, Regina. Nossa, muito boa a sua pergunta, de verdade. Eu acho que a gente precisa de mais perguntas, que a gente não tem necessariamente todas as respostas. Eu gosto muito, tirando todas as minhas credenciais, eu costumo me definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Essa vai para o caderninho. Porque é o seguinte, eu acho que um ponto importante é a gente mudar o prisma das nossas crenças. Toda crença ela é limitante. Qualquer ideia, ela é limitante porque ela está circunscrita a uma determinada percepção. Quando você muda o seu jeito de olhar para as coisas, você começa a ver coisas que você não via. A discussão sobre diversidade, ela precisa ir para esse lugar, que é o lugar, eu entendo quando você fala sobre o conflito ruim, porque hoje, se você discorda de mim, você vira minha inimiga, porque a gente não aprendeu e não tem capacidade de ouvir posições diferentes das nossas. Então, a gente não consegue aprender com o conflito, a gente não consegue aprender com a opinião diferente da nossa. Então, acho que essa é uma primeira transformação que a gente precisa, nossa, o Cime tem uma posição, mas deixa eu entender de onde que ele está vindo. O que ele está querendo dizer? Não quer dizer que ele não goste do que eu estou dizendo, quer dizer que ele tem um ponto de vista diferente. Por quê? Porque a gente não é só responsável pelo que a gente diz, a gente também é responsável pelo que o outro escuta. Então, se a gente consegue ampliar as nossas possibilidades de escuta, a gente vai ter mais capacidade de responder de forma mais equânime e inclusiva para as provocações que a gente recebe. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é a gente aprender a se comunicar. Porque se comunicar não é sobre falar.
Se comunicar é sobre a gente criar relações. Por isso que eu acho que a inclusão, e eu reforço essa ideia da qualidade das relações, a inclusão tem a ver com como eu me relaciono com as pessoas, como de verdade a minha comunicação serve para criar conexões mais significativas. As minhas construções, as minhas interações não podem fazer com que o outro se sinta humilhado, para que o outro se sinta menor. E é isso que a gente faz, numa tentativa, inclusive, de se proteger. Então, a nossa comunicação tem a ver com as relações, a forma com que a gente estabelece. O que eu vejo? Os espaços que se propõem e nascem com essa ideia de construir relações mais significativas, como o Simi está falando sobre a Soco, do lugar de onde a gente parte, ajuda a lidar com as vulnerabilidades, porque não tem como ter resposta. Você falou, né? A gente está num momento pós-pandemia. Olha o que a gente viveu. Se esse encontro fosse há 2 anos atrás, ele seria completamente diferente. O que a gente aprendeu, ou o que a gente deixou de aprender. Então, acho que esses são pontos que têm ajudado a avançar nas conversas mais importantes, e por isso que eu disse, a gente precisa ficar confortável de ter conversas desconfortáveis. O desconforto transforma. Não é a aceitação que transforma. Quando a gente está num lugar mais vulnerável, né, a gente consegue fazer essas conversas mais difíceis. Então, eu acho que se abrir para isso é a possibilidade da gente realmente avançar como sociedade. A gente vai precisar fazer isso. Não é uma escolha. O mundo está complexo demais para a gente achar que uma resposta simples ou uma resposta única vai dar vazão para tudo que a gente tem. Se eu tivesse que resumir a modernidade numa palavra, seria complexidade. Como é que a gente resolve complexidade com soluções simples? Não resolve. Simples assim. Então, o nosso modelo mental precisa mudar. E esse tem sido o exercício de nós, né, da área estudiosa. Enfim, eu sou psicóloga e eu adoro estudar comportamento humano. Eu acho que a gente tem... Esse é o lugar e a possibilidade que a gente tem hoje. Então, por isso que eu acho que é tão valioso. Pensem nas transformações, é real mesmo, né? Um vídeo, o que um vídeo faz, o que ele promove, mas, ao mesmo tempo, se a gente não consegue entender qual que é o próximo passo, ele fica naquele lugar, porque o nosso cérebro, ele está acostumado com rotina. Se a gente não cria possibilidades de transformação com a nossa mente, com perguntas poderosas, a gente não vai sair do lugar. Então, acho que esse é um pouco do lugar importante para a gente fazer, avançar. Muito obrigada. Marcinho, acho que a pergunta é a mesma para você, né? Assim, porque a gente tem uma agenda a ser construída coletivamente, né? Eu estou há 1 ano trabalhando no SEMP e confesso que é muito intenso e é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente talvez esteja diante de uma grande oportunidade aqui hoje da gente coletivamente, como lideranças, fazer isso de uma maneira propositiva, né? Eu queria que você falasse um pouco do espaço que isso ocupa na sua agenda. Eu acho que não é na agenda, é na vida. A gente está falando de humanidade aqui. A gente não está discutindo, de novo, uma mudança na agência, num mercado. A gente está falando de uma questão, de novo, humanitária. Ela é muito maior. Eu acho que é quase prepotente da nossa parte não se colocar no lugar de escuta para aprender, para poder transformar. Né? Eu não tenho lugar de fala em todas as mudanças que precisam acontecer. Eu tenho alguns lugares de fala e eu tenho convicção que tem muita gente que nos ajuda e caminha ao nosso lado para a gente aprender e fazer melhor. Então, de novo, não se o Fórum Econômico Mundial deste ano discutiu o poder da coletividade para fazer as transformações que o mundo precisa, quem somos nós para acreditar que uma pessoa vai fazer alguma coisa sozinha? Isso acabou. E eu acho que a gente precisa começar a entender a inteligência coletiva que está aqui para a gente estabelecer a mudança. E quando eu digo da briga, não é o discordar maravilhoso, a polarização, para mim, é absolutamente errada. Então, eu acho que, de novo, a gente tem um SEMP, a gente tem a ABAP, a gente tem o IAB, a gente tem a ABA, a gente tem um monte de espaço onde, coletivamente, a gente pode sentar, combinar planos, porque a gente precisa de todas as partes envolvidas. Não adianta só falar as agências. Eu falo isso numa boa. A agência é um pedaço de um ecossistema absolutamente complexo. Assim como os anunciantes são um pedaço. Não estou colocando a responsabilidade em ninguém, estou colocando a responsabilidade em todos nós. E a mudança só vai acontecer se a gente quiser mudar.
uma sociedade que foi construída em cima de um pensamento, né, enfim, masculino e por aí vai, pela história. Não é sobre culpado, é sobre se responsabilizar para mudar o futuro. E eu acho que é um pouco sobre isso, é parar de discutir a culpa e tentar se responsabilizar, porque a cada vida que a gente transforma famílias, a gente transforma histórias e a gente move pelo exemplo. Então, quando eles dizem não é sobre reportar número, eu concordo muito. É sobre cada mudança significativa pelo exemplo, a gente transforma a sociedade pouco a pouco. E eu estou absolutamente aberta e muito feliz em dar continuidade nisso, junto com todo mundo que está aqui. Maravilha. E você, Simi? Eu acho que você não pode dar grandes spoilers do que vocês vão apresentar em breve, mas eu acho que a gente, no nosso papo prévio, você falou um pouco que foi uma dificuldade essa construção, né? Se você puder falar Super. isso, porque eu acho que é importante essa provocação, porque daí a gente vai para os minutos finais e a gente termina aí com você, tá bom? Quando a gente começou o processo do censo, o Observatório foi fundado quase 2 anos atrás, talvez, é isso. E esse projeto do censo ele existe desde o começo do Observatório, porque a gente já sabia que seria a primeira ação que a gente faria. Imagina que estamos 2 anos depois, a gente não lançou esse censo ainda. Isso passa por muitas questões, mas uma delas é até a segurança das agências, mesmo com uma consultoria externa, com base na LGPD e tudo mais, dividirem dados, ficarem vulneráveis para não acharem que são as melhores. E acho que esse é o problema que eu estava falando até antes. A gente está tão ensinado a ser onipotente na publicidade, e a gente vê isso como uma virtude, que a gente esquece que é a vulnerabilidade que transforma. E eu acho que a gente costuma sentir culpa quando fala de diversidade e inclusão, né? Eu tenho uma certa culpa porque eu sei que eu não estou fazendo isso. Culpa a gente não resolve nada, assim. Primeiro precisa de vulnerabilidade, segundo precisa de vergonha. Vergonha mobiliza a gente, porque a gente não quer passar vergonha. E eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de vergonha coletiva, a gente de fato faria as transformações necessárias que precisam nessa indústria. E acho que ela passa por uma questão humanitária, mas ela não é só humanitária. Na minha visão, ela é uma visão de negócio também. Assim, eu realmente não vejo a nossa indústria prosperar se a gente não entender que a diversidade é parte do que a gente faz. E se a gente não faz isso com essa diversidade, a gente não entrega. O Brasil é desse tamanho. Qual Brasil está refletido na estrutura daquele cliente, daquela agência, daquela produtora? É o Brasil Sudeste? É o Brasil São Paulo? É eventualmente um Brasil Sul? Né? Quando fala, regionalidade não é um dado que as pessoas nem têm nas agências, por exemplo, para o censo. Quantas pessoas você tem com CEP fora do estado de São Paulo? Não tem. Ou quantas pessoas com origem fora de São Paulo? Não tem. E esse é um dado super relevante. Olha o tamanho do Brasil para que a gente tem que, no fim do dia, a Lara falou, né? Tipo, o consumidor, no fim, decide tudo. E o consumidor é deste tamanho. Né? É deste Brasil que a gente está falando. Então, eu sinto que, se a gente não tiver essa vulnerabilidade de sentar, dividir o problema, dividir a questão... Ok, gente, olha, por exemplo, eu tenho um super problema na Soco. O meu número de pessoas negras só cai. Só cai na agência, se eu olhar o percentual. Eu tenho uma evasão dessas pessoas, por 2 motivos. Primeiro, que a gente está formando essas pessoas para o mercado, o que é uma coisa legal. E segundo, porque nem sempre estou criando o melhor ambiente de inclusão para elas. Eu estou promovendo sem dar as ferramentas necessárias, ela não consegue fazer o trabalho, é demitida. Ou senão, ela arruma um outro emprego porque ela não está se achando boa o suficiente naquele cargo, naquele lugar, porque a gente não está conseguindo dar o ferramental e o feedback necessário para ela melhorar ali. Ou porque aquele cliente foi racista com ela. E ela não consegue mais tolerar aquilo, e a gente não pode abrir mão daquele cliente, porque, afinal, tem 40 empregos envolvidos naquela conta. E aí, qual que é o nosso poder de autonegociação? Eu demito esse cliente porque ele age desse jeito, e tenho que colocar 40 pessoas e sonhos delas na rua, ou eu, de fato, vou fazer da vida dessa pessoa um inferno por escolha, porque eu tenho essa escolha. Eu acho que esse tipo de problema que a gente deveria estar discutindo juntos, né? Esse tipo de escolha que a gente vai viver todos os dias e entender como a gente endereça isso coletivamente. Bom, nosso tempo está esgotado. Esse é um assunto denso, complexo, que vai continuar. Mas eu, enfim, acho que todo mundo está muito feliz e provocado com as colocações de vocês. Obrigada a vocês 3. Vamos continuar.